Olá, boa tarde. Eu vou já começando a conversar, porque depois desta live vou para outro sítio. Deixa eu ver se está a funcionar. Está, sim, senhora. Bom, eu começo já a dizer que o tema de hoje é tão importante, que eu tenho tido já dificuldades para a realizar. Ou seja, olá, boa tarde, bem-vindos. Ah, Finalmente veio a internet. Sim. Então, eu estava a dizer que o tema de hoje é tão importante em termos gerais, que já tenho sentido algumas dificuldades para realizar esta live. Portanto, não só tenho estado em processo, ou seja, tenham acontecido também algumas coisas que eu tenho tido necessidade de trabalhar em mim própria, portanto, a ver se eu me vou abaixo. Como fiquei sem internet, portanto, há aqui imensas coisas de facto já a querer com que não se fale sobre este assunto. Mas este assunto é extremamente importante, quer sejam céticos ou não sejam céticos, porque isto é também um dos motivos da poluição astral. Ou seja, nós temos falado muito em quarentena. Deixa cá ver. Olá! Nós temos estado em quarentena, o que tem permitido uma limpeza em termos de terra, não é? Da natureza, temos verificado muitas consequências a nível de não poluição e tudo mais. Mas também é necessário haver aqui uma limpeza astral, que tem muito a ver com a vibração das pessoas, com esta vibração negativa, e para a qual contribui esta tendência a fazer trabalhos, feitiçarias e tudo mais. Bom, existem pessoas que costumam brincar em que estão constantemente a queixar-se que as coisas não correm bem, nunca nada corre bem em termos amorosos, nunca nada corre bem em termos profissionais, e começam e costumam brincar e dizer que foram alvo de bruxedo, não é? De certeza que eu fui alvo de bruxedo. E se calhar até podem ter sido alvo de alguma coisa e não fazem ideia, e na verdade estão a intuir. Bom, porquê? Porque já há muito tempo, né, que havia sempre uma tendência para as pessoas desejarem muitas coisas e quererem a todo custo. Portanto, ou mesmo antigamente, nas povoações, enquanto queriam chuva, precisavam de regar os próprios campos, não é? Precisavam de chuva, então iam pedir aos deuses, iam para a guerra, pediam o apoio, não é? Dos deuses. Então, já desde aí que existe uma pequena tradição de se recorrer ao oculto para poder obter determinados resultados em determinadas situações imediatas. Pronto. E a verdade é que, conforme os tempos foram passando, muitas pessoas também foram utilizando estes recursos para os seus interesses próprios. Portanto, aquelas pessoas que querem e não confiam na vida ou não aceitam as coisas simplesmente. Qualquer questão, então, viraram-se para quê? Para o seu feiticeiro, para a sua cartomante, para a sua qualquer coisa. Bom, então o que é que isto acontece? Bom, para entender este assunto, as pessoas têm ou que ter uma mente aberta ou já por si perceber que existem dois mundos em que um é invisível e que o outro é material, e que no invisível, portanto, existe vida, sim, portanto, existem espíritos de luz e tudo mais, mas também existem as entidades que são os espíritos, não é? Pronto. E eles andam aí quando não sobem. Bom, uh, e isto é uma panóplia, pronto, daria pano para mangas para falar sobre esses espíritos que não sobem, mas a verdade é que nós temos os que não sobem porque não sabem que morreram, temos os que não sobem porque vêm cá tentar ajudar os familiares, e temos aqueles que não querem subir porque querem continuar a desfrutar da vida da matéria. E são esses, sobretudo, que são utilizados nos trabalhos e na feitiçaria. Então, explicando novamente, pronto. Os que lidam com o oculto e os que querem obter resultados imediatos, o que fazem é recorrer a estes espíritos que andam por aí e que andam ao serviço em troca de qualquer coisa, por exemplo,
Aqueles que são viciados no tabaco gostam de se encostar em pessoas que gostam de beber, as pessoas que são viciadas na bebida gostam de se encostar nos alcoólicos, as pessoas que gostam de sexo encostam-se nas pessoas que têm aquela sexualidade desequilibrada, ou simplesmente as pessoas que querem continuar a desfrutar dos prazeres da matéria, então encostam-se junto da pessoa e intuem a vontade. Pronto, é assim que funciona. Bom, então, para fazer um trabalho é a esses espíritos que os senhores, os feiticeiros, os bruxos, como quiserem entender, ou as mezinhas, ou tudo mais, e as palavras, recorrem para pedir, para solicitar ajuda. E esta é uma energia extremamente densa. Pronto. E muitas pessoas a fazerem isto, então imaginem como é que é o nível astral. É como se também se criasse aqui uma espécie de camada de ozono, ou um bloqueio. Então, o que é que acontece? Quando aqui os seres de luz ou os seres superiores precisam de intervir para ajudar na Terra, não conseguem, é difícil, porque eles precisam de pensamentos com boa vibração, precisam de instrumentos ligados a sentimentos como o amor e tudo mais, né? Mas eles não conseguem porque existe esta camada. Então esta camada tem que ser limpa e tem que desaparecer. Das duas, então isto pode acontecer de duas maneiras. Ou as pessoas deixam de recorrer a isto, a este tipo de relacionamento com o oculto, para não criar mais, tipo vírus, ou os outros, quem é mais elevado, quem tem conhecimento e tudo mais, ajuda a limpar isto. E o limpar às vezes é só denunciar em termos energéticos, denunciar, pedir ajuda, rezar, acreditar, solicitar, tudo isto faz imensa diferença, vocês não queiram imaginar como. Pronto. E daí a dificuldade em eu estar a ter para fazer esta live, porque obviamente que os amiguinhos não querem que se saiba como é que isto acontece e não querem ser estragados nem boicotados. Então, voltando aqui às pessoas que têm. Vamos se calhar para o mais simples. Há pessoas que podem estar a ser alvo destes tipos de trabalhos, porque assim, as pessoas. É como o vírus e a sida e tudo mais. É transversal. Não é? Não é assim porque lá para os povos serem pobres e não conseguirem, por exemplo, ser ricos, que são esses que têm mais tendência para recorrer a trabalhos. Muito pelo contrário. Então os ricos têm mais dinheiro para pagar, né, às pessoas que fazem. E nem é lá por serem os países africanos, como por exemplo o voodoo, não é? Nós temos países cuja cultura é mesmo de voodoo, certo? Como o Benin, por exemplo, ou que já é normal fazerem estas coisinhas, não é? Portanto, já faz parte da cultura, mas não são os únicos que fazem. Portanto, nós temos pessoas aqui nestes países que já não aderem a esta cultura e temos pessoal no ocidental a aderir a torto e a direito. Então, isto significa para qualquer coisa. É quando eu quero alguém que não gosta de mim, que não quer ficar comigo, então eu vou e faço um feitiço ou uma mesinha para aquela pessoa passar a gostar de mim, certo? Estou a participar num concurso, é muito importante para mim, eu quero passar, então vou lá e peço uma ajuda para aquilo resultar à minha maneira. E que mais? Estou com raiva, por exemplo, e quero dar cabo, destruir a vida de uma pessoa, imaginem nos ciúmes, por exemplo. Eu vou lá e peço para que aquela pessoa tenha as vidas bloqueadas. Então, isto normalmente é o que leva as pessoas a quererem utilizar estes recursos. Por isso é que há muitos homens a dizerem: eu não sei, acho que me lançaram um feitiço. Estão a brincar, mas até pode ser verdade. Pronto. Então, o que é que isto acontece quando as pessoas estão assim a ser alvo destas coisas? De facto, a vida não anda, a vida fica um bocadinho bloqueada. Isto para as pessoas que são suscetíveis de serem afetados, está bem? Que eu também vou explicar como é que não se é afetado. Pronto. As pessoas que são suscetíveis olham para as vidas sempre com as mesmas dificuldades, sempre com os mesmos padrões nas mesmas áreas. Sempre quando querem alguma coisa não conseguem. Ou têm sentimentos assim estranhos e depois não percebem aquilo. Ou têm atitudes não é? Num determinado momento e depois de repente arrependeram-se, não é? E perguntam-se, mas o que é que me deu na cabeça? Pronto. Sintomas assim, que a gente não entende e que seja muito negativo e que traga mal-estar. Pronto.
já poderão estar a ter influência destes trabalhos. Como é que correm estes trabalhos? Então, há aqui um feiticeiro ou o responsável, né, pela mesinha e tudo mais, faz o pedido a estes espíritos, em troca de qualquer coisa. Estes espíritos começam a intuir, porque é assim, porque todos nós somos mediúnicos, todos nós intuímos uns mais do que os outros, mesmo que não o façam diretamente, portanto captam as influências do invisível, e é por isso que há pessoas que ficam chateadas porque, né, com um mau humor porque entraram num determinado sítio ou vieram nos transportes públicos porque captaram a energia de um espírito ali a influenciar. E então aquilo acaba por os afetar e estão estranhos, ou estão completamente sem energia, ou estão cansados, ou estão drenados, ou estão mal-humorados. Pronto. Então, estes espíritos que têm a incumbência de fazer o trabalho começam a intuir, ou começam a intuir do género, imagina alguém que esteja a determinar o vencedor de um concurso, por exemplo, né? Fica a intuir a pessoa que está a selecionar, a dar atenção só para uma determinada pessoa, ou então fazem com que as coisas aconteçam de uma maneira em que aquela pessoa ali é que vai ter os resultados e que nos olhos né, do júri, né, é o melhor. Pronto. Por exemplo, no caso de quando que é muito normal, quando se quer que alguém fique apaixonado e tudo mais, e fica obcecado por uma pessoa, vão junto da pessoa em questão, em si, e ficam a intuir o nome, né? Ficam a mandar também imagens, uma certa vontade, né? O que faz com que a pessoa fique de facto obcecada por outra e não sabe porquê. Ou então acaba por chegar à conclusão que está apaixonada e vai procurar outra. Então, isto é normalmente como funciona. Bom, só que, ou seja, isto é uma ilusão. É uma ilusão. E além disso é um crime muito grave, porque é um trabalhar com um direcionar a vida, é interferir no processo da vida, e é interferir no livre-arbítrio de outra pessoa sem que ela sequer saiba o que está a acontecer. Então isto haverá obviamente repercussões. Quais são as repercussões? As pessoas, assim, mais cedo ou mais tarde, até podem conseguir obter o resultado, né? Porquê? Porque o livre-arbítrio é respeitado pela própria vida e pelo universo. Primeiro, deixam-nos fazer as nossas escolhas e depois, se for necessário equilibrar, vamos reequilibrar. Então, até pode ser que as pessoas consigam momentaneamente ter o prazer que querem momentâneo, de terem o seu resultado, de terem a pessoa, de serem os melhores, de chover ou qualquer coisa. Até pode ser que tenham, e acontece muitas vezes, mas mais cedo ou mais tarde vai haver um reequilíbrio da própria vida. Pronto. Ou aquilo depois não vai ter o mesmo sabor. Isto estamos aqui a falar num trabalho conseguido, bem conseguido, pronto, uma encomenda bem conseguida. Ou aquilo não vai ter o mesmo sabor, ou a pessoa mais chata depois vai se desinteressar, ou aquilo vai trazer conflitos. Depois assim, imaginemos no caso de alguém que nós queremos para nós, essa pessoa não vai amar, né? Pode ter ali alguma atenção, algum cuidado, alguma obsessão, mas a coisa não vai ser agradável, ou seja, a pessoa que está a pedir a encomenda não vai sentir aquilo que sempre quis e vai ficar frustrada. Mais tarde também ela está a abrir caminho para que lhe façam a ela própria, e aí ela não consegue não consegue obter nenhum dos seus objetivos, nenhum. Quer uma coisa e não vai conseguir. Pronto. Quer viver um amor, não vai conseguir, não vai correr bem. Portanto, a vida é assim, o universo reequilibra tudo o que é desequilibrado, reharmoniza tudo o que é desarmonizado. Então, isto é um conselho para as pessoas que têm esta tendência: vou fazer uma mesinha, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Pode ser uma brincadeira, né? Mas fica lá registado a intenção, certo? E então, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai sentir e vai ser o contrário do que quis no início. Em vez de... ou seja, não tinha aquela coisa que se calhar não era para ela, mas que havia uma outra melhor.
Então deixa de ter esta, perde e também não tem aquela que estava a ser preparada para ela própria. Ou seja, isto é a lei da causa e efeito ao mais alto nível. Portanto, não vale a pena as pessoas tentarem fazer estas coisas, porque acaba por trazer imenso sofrimento. Estão constantemente a controlar. E pior, se apanharem alguém que seja espiritual e que saiba que esteja um trabalho a decorrer, o trabalho é desfeito e vão imediatamente receber as repercussões, que pode ser mesmo drásticas. Pode ser um acidente, quando vem o mal para nós próprios, pode ser um acidente, pode ser ficarem deficientes, pode ser uma perda extremamente grande, podem ser ficarem doentes. Portanto, no momento em que é desfeito ou que existe ou que há uma resposta com base no amor incondicional, imediatamente tudo o que fizeram volta para elas, imediatamente, e vai ser tão ou mais doloroso em relação a todas as dores que provocaram. Porque, por exemplo, para ficarmos com alguém que não é apaixonado por nós, mas que está apaixonado por outro, nós vamos criar uma crise na vida daqueles dois e vamos criar sofrimento e vamos atrair esse causa e efeito para nós no futuro. Por exemplo, para atrairmos, não é? Se quisermos, imagina que alguém de facto tinha uma missão de ganhar um concurso ou de conseguir uma função porque tinha uma missão muito importante de ajudar o mundo ou de ajudar as pessoas e tudo mais. Então é algo que fica por fazer, então esta pessoa vai ser responsabilizada por isso. Então quando vier a repercussão vai ser tremenda. Pronto. Então isto é um conselho para as pessoas que gostam mesmo por brincadeira, mesmo às vezes, vamos lá ver o que é que isto dá, vem aqueles joguinhos no YouTube, ou a como, não é? Não, isto polui imenso a nossa atmosfera, porque estão conectados com as energias densas e ela polui essa atmosfera. Pronto. Então, a parte da luz precisa que nós combatemos isto, além de parar de podermos limpar e de denunciar. É muito simples. Como é que uma pessoa, por exemplo, evita ou não consegue ser tão afetada com isto? Porque imagina, ninguém consegue fazer trabalhos para Mãe Maria, não é? Ou sei lá, para Jesus, eu não faço ideia, para Deus, ninguém consegue. E existe esta parte mais negativa no mundo, mas ninguém consegue. Porquê? Porque estão a 100% a vibrar no amor incondicional, na sua própria essência e na felicidade. Então, nada bate, nada chega aqui, nada. Então, o truque principal será uma pessoa que está constantemente a vibrar pelo amor. Quando eu digo pelo amor, estão satisfeitos consigo próprios, arranjam formas de serem felizes, arranjam formas de compartilhar esse sentimento com os outros, ou, por exemplo, não são intolerantes, são mais tolerantes, entendem as pessoas. A tolerância, a aceitação, então, é a melhor arma para alguém que está-nos a dirigir maus sentimentos. Porque estamos aqui com esta abertura toda, o mal vem, desfaz-se. E então essa é uma das razões pelo qual o amor é o sentimento mais poderoso que existe no mundo. Porque ninguém consegue resistir a uma pessoa que está sempre a sorrir e que está... Não se consegue. Ou simplesmente se vão embora para se proteger, ou não conseguem atacar uma pessoa assim, com esta doçura, com esta abertura, com esta aceitação, com o perdão, né? Então, às vezes as pessoas perdoam e os outros ficam com culpa devido a esta injeção de amor que estão a receber em retribuição. Eu sei que isto é um bocado estranho, porque na verdade eles entendem que fizeram algo errado e depois não se conseguem perdoar a eles próprios porque têm consciência de facto que a outra pessoa não merecia e não tem nada a ver. Então, truque número 1, uma pessoa que... Por isso é que nós temos gente a fazer trabalhos para apanhar alguém, ou para prejudicar alguém, nunca conseguem, nunca. A pessoa safa-se sempre. Isto cria mais frustração nas pessoas. Além disso, estes espíritos que trabalham ou que estão ao serviço destes trabalhos, assim que chegam à luz, são encaminhados lá para cima. Ou seja, é como se fosse uma polícia, não é? Existisse aqui existe um polícia astral em que o espírito vai para intuir, então, mas chega aqui encaminhado, vai,
vai lá para cima, já não consegue fazer o trabalho. E faz toda a diferença e daí a importância de nós cuidarmos da nossa energia. Pronto. Então, a ver se eu recupero. Malta, tem dúvidas? Pedir ajuda aos anjos, exatamente, para proteção, exatamente. Isto constantemente, diariamente. Agora, nós nem sempre estamos bem. Primeiro, estamos num mundo em que existe a dualidade, existe a positividade, existe a negatividade, existe a energia das pessoas, existe a empatia, e basta alguém, por exemplo, ter tendência para ser ansioso, ou estar triste, deprimido, para duvidar, para ter ciúmes, basta alguém estar ligado momentaneamente a um destes sentimentos, já é o suficiente para vir e pegar momentaneamente o objetivo do trabalho. Daí que seja muito importante haver aqui um cuidado diário com a sua própria energia, ou seja, já comecei aqui a fazer limpezas astrais. Então, é muito importante chegar ao final do dia e arranjar uma forma de limparem a energia. Existem muitas meditações, pedirem proteção, certo? Para voltar a elevar a vibração e aí então não pega. Pronto. Qual é um dos piores, um fator aqui que de facto é um bocadinho complicado? É que normalmente quando quem solicita o trabalho é muito teimoso e não quer desistir, quando o trabalho não apanha a pessoa ou algo, ela vai atacar alguém que esteja próxima dessa pessoa. Então vou dar o exemplo dos relacionamentos amorosos, que é o que normalmente as pessoas têm tendência para fazer. Eu estou interessada em alguém, certo? Mas esse alguém é muito protegido energeticamente. Não vai acontecer nada. Contudo, basta essa pessoa estar a gostar de uma outra pessoa que é suscetível de ser apanhado nesta energia, que aquele vai estragar o relacionamento com esta pessoa. Ou seja, aquele assim do nada vai começar a sentir ciúmes, vai começar a criar conflitos, vai começar a ter atitudes estranhas e esta pessoa vai sentir, vai reagir, não vai correr bem, então é um relacionamento que é estragado. Isto, infelizmente, é assim, é uma coisa que acontece e ela vem, de facto, do karma que nós trazemos. Ou seja, do que é que nós tínhamos feito na nossa vida e que a vida permite então que as coisas assim aconteçam. O que é que numa vida passada nós fizemos e estragámos um relacionamento de alguém e agora, pela lei da causa e efeito e porque nós proporcionamos esse sofrimento a alguém, vamos ter que passar pela mesma situação, então acontece. Então isto é mais uma repercussão de quem tem tendência para tentar interferir na vida das pessoas através do oculto. Elas vão acabar por sofrer mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou na outra, porque, lembrando, o universo reharmoniza. Bom, entretanto, se não for assim tão simples, pronto, bastando... Existem, eu agora vou passar também alguns truques também, como é que a gente tenta ao menos proteger as nossas coisas. Existem decretos de chama violeta de proteção do Arcanjo Miguel, em que nós solicitamos proteção para nós e para as nossas coisas. Então, para as nossas pessoas, para o nosso trabalho e tudo mais, pronto. E confiar, pronto. Confiar e acreditar apenas no bem, acreditar apenas na alta vibração e acreditar que tudo acontece como tem que ser. Isto é das melhores armas possíveis. Por isso é que muitas pessoas que não acreditam em bruxedo, mesmo sendo céticas, não sendo espirituais ou não acreditando na vida fora da matéria, não lhes acontece nada porque simplesmente não acreditam nessas coisas. Então não dão força, que é outra coisa que facilita a aplicação e o sucesso de um trabalho. É a gente acreditar que aquilo está a acontecer. Então temos que desfocar e focar sempre no nosso bem-estar, na nossa vida, na nossa energia, nas nossas coisas e tudo mais. Pronto. Já falei aqui das repercussões, portanto, o que é que me falta aqui para proteção? Então algumas dicas, pronto, para ajudar não só a estes trabalhos, mas se calhar a outras energias que nos afetam ou que nos querem deitar abaixo, não é? Por exemplo, porque a inveja
né? Quando alguém tem inveja de outro, que dizem que, segundo a religião, é um dos piores pecados, é porque ela é uma energia direcionada a alguém, certo? É uma admiração que não é admiração, que é traidora. Pronto. E se a outra pessoa não estiver bem conectada, vai acabar mesmo por afetar, porque tudo é uma questão de energia, assim como uma pessoa consegue limpar e levar a energia do outro, enviando boas vibrações, comunicando para as energias daquela pessoa, né? Também os negativos têm a mesma função. Então, a primeira é não acreditar na inveja e estar bem. Mas se as pessoas quiserem estar um bocadinho mais tranquilas, porque há energias, podem arranjar aqui soluções. Então, além destas meditações diárias ou estes cuidados com proteção, também podemos trazer para a materialização, se assim o desejarmos. Existem muitas pedras preciosas que podemos estar no nosso dia a dia, né, e que já por si só nos defendem. Por exemplo, eu ando muito aqui com esta pedra, que é do Arcanjo Miguel, que é cianite. É cianite. Sendo do Arcanjo Miguel, que é o anjo, não é, de Deus, simbolicamente, portanto, simboliza a defesa de Deus, foi que lutou contra Lúcifer. Pronto, isto é para terem uma ideia da força, não é? Portanto, ela simplesmente limpa tudo. Pronto. Podem ter isto convosco, por exemplo. Eu tenho esta em casa e depois comprei esta para andar mesmo comigo no corpo. Além disso, são bonitas, são pedras preciosas. Pronto. Os cristais também são bons para proteger, certo? Olha, também tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui esta argonite, né? Pronto, está aqui diretamente ligada. E tenho esta, e vocês, assim, se não acreditarem, passem a acreditar. Isto foi um pisa-papéis que eu comprei de argonite, que limpa o ambiente e que nos defende de todas as energias negativas enviadas para nós. Então, alguém que fique chateado connosco e quem envia a nossa energia negativa, portanto, vai aqui para isto. Às vezes vai para algumas plantas, não sei se já tiveram plantas no escritório em que elas murcharam assim de uma hora para outra, foi simplesmente porque agarraram a negatividade. Mas esta argonite eu durante muito tempo levava para o meu trabalho, eu podia estar distraída e como contactava muito com as pessoas, é natural que às vezes eu apanhasse aqui qualquer coisa. E a verdade é que não sei se conseguem ver, ela está comida, ela está ruída, talvez não, deixe-me ver, não conseguem, não. Assim, olha, está ruída. Está aqui, olha, ruída. Então, ruiu sozinho. Tipo, num dia ela era perfeita, portanto ela era assim redondinha, e um dia, então vejam só a potência da energia negativa que ela apanhou. Então fica aqui uma sugestão para ficarem pelo menos mais confiantes, quando houver aqui uma recaídazinha. Pronto. Recapitulando, pronto, então, procurarem sempre estarem com a vibração muito alta, sempre alegres, ou seja, acreditarem sempre que estão protegidos, não é? E que tudo o que a pessoa a emanar para vocês, em direção a vocês, não consegue, porque vai acabar por ir para elas. Esqueci-me de outra também. Estes trabalhos também eram bons serem denunciados, porque lá está, os light workers, alguém que tenha conhecimento e que já saiba o que fazer, invoca logo estes espíritos ou esta polícia astral e imediatamente os trabalhos são erradicados, está bem? São terminados. Portanto, eu faço muito isso. Portanto, alguém, por exemplo, eu sei de alguém que está a ser muito afetada, né? É simplesmente em termos, não é? Trabalhar com estes espíritos luz e já é o suficiente para ajudar a acabar, está bem? Eu vou-vos contar uma história. Eu tinha algum admirador ou alguns admiradores que tinham esta tendência a tentar fazer coisas comigo e eu não sabia. E a verdade é que eu ia para as minhas sessões de Reiki e o meu mestre de Reiki dizia, portanto, analisava aqui os chakras, que é das primeiras coisas a serem afetadas, portanto, a energia densa ataca os nossos chakras, portanto, depois bloqueia-nos da nossa energia vital e é por isso que as coisas não correm bem. Então, ele mexia-me no chakra amarelo e dizia, mas aqui alguém está a trabalhar, temos aqui umas energias, limpava, pronto. Eu voltava um mês depois, estamos aqui com as energias outra vez e eu comecei a ficar muito assustada e muito frustrada porque havia de facto ali uma parte que não corria bem na minha vida, pronto. E eu acho que, depois entretanto conheci outra pessoa, portanto sempre conheci muitas pessoas habituadas, não é? Muito espirituais e muito conhecedoras desta parte assim da vida fora da matéria e a pessoa
outra pessoa diferente dizia, olha, tens aqui alguém a tentar trabalhar, e foi uma frustração mesmo muito grande para mim. Obviamente que eu depois, mesmo como terapeuta e no âmbito do meu autoconhecimento, eu vim tentar perceber porque é que me acontecia, né? Lá atrás aqui a Vilma Vieira tinha sido uma grande bruxa e feiticeira com mania de querer tudo como queria e quando queria, e manipulava bastante, e sobretudo a parte do oculto. Bom, mas então, voltando a esta história, quando nós temos conhecimento destes trabalhos e nós ajudamos muito a nossa comunidade espiritual lá em cima, os light workers, os nossos anjinhos, para eles conseguirem vir cá para baixo e conseguir chegar às pessoas que tenham boas vibrações para ajudarem e espalharem a luz e tudo mais, e tudo que for necessário, quanto mais nós contribuirmos para a limpeza deste astral e denunciarmos estes trabalhos, melhor, está bem? Pronto. Então, truques, pronto. Então, ter esta vibração sempre muito elevada e acreditar que estamos protegidos, mesmo que não acreditamos, não alimentar as tristezas, a raiva, a ansiedade. A ansiedade é super perigosa, super, o nervosismo e tudo mais, porque está assim, mesmo ali, ótima para se trabalhar em termos destes espíritos, para ser explorados, pois é os que puxam para ir buscar os vícios, para alimentar os vícios, portanto estamos ali mesmo a alimentar e a dar de mamar a estes espíritos que querem mesmo é continuar a desfrutar aqui das coisas da matéria. Pronto. Depois, utilizar então estes amuletos convosco, são bonitos às vezes, são como ornamentais, se não acreditarem não custa nada, deixem-no só trabalhar por si só e não há mal. Se acharem que têm sido vítimas há muito tempo, existe um decreto muito conhecido, que é o decreto do Arcanjo Miquel, ali pesa dos 21 dias, tem montes de coisas, 21 dias tem que ser dito, tem montes de coisas, e isto é fantástico, porque elimina montes de coisas, quando digo montes de coisas, montes de informação, evoca aqui muitas personagens que não vão saber quem são, muitos mestres que não vão saber quem são, mas não faz mal, é uma limpeza que se começa a fazer e ela simplesmente tira toda a porcaria na vossa vida, na vida dos vossos familiares, na vida profissional, tudo. Coisas atrás, por exemplo, se tiveram feitos atrás, portanto desbloqueia tudo, então é natural que ela no início comece por dar algum mal-estar, porque é aquela lama toda ali a ser revista para abrir caminho e ficam sinalizados como alguém que fica protegido, está bem? Portanto, esta é muito simples, vão no YouTube, até posso pôr aqui depois no final da live o link, e comecem a fazer até para contribuir para a limpeza da atmosfera, está bem? E que mais? Pronto, eu penso que está tudo. Alguém se lembra de alguma coisa? Ritinha, lembras-te de alguma coisa? Paulo, conheces alguma coisa que eu me esteja a esquecer? Portanto, eu agora queria ver se fazia uma meditação de proteção, está bem? Que eu acho ótimo e excelente. Deixa-me cá ver se eu já tenho internet, porque eu estava sem internet. Tenho internet, pronto. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu não disse aqui, está bem? Digam, vocês também devem saber. Vou fazer a tal meditação para limpar um bocadinho e de proteção. E pronto, está tudo bem? Tudo ok? Ok. Só para recapitular e repercussões então dos trabalhos. Repercussão primeira para a pessoa. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai voltar para a pessoa, mais cedo ou mais tarde. Se estiver em contacto com alguém que é protegido astralmente e que tem uma vibração protegida, aquilo vem imediatamente, certo? Terceiro, ganham um karma para as outras vidas que assim vão sofrer bastante. E para as pessoas que não têm conhecimento, mais uma razão para começarem a saber quem são, se calhar a protegerem-se, a estarem bem dispostos, a terem boas intenções, a agarrarem-se a bons sentimentos. Se não quiserem, paciência, é um conselho que fica, está bem? Como eu disse, é como aquela frase, não acredito em bruxas, mas que lá sai, pronto. E finalmente, portanto, são estas as repercussões e acho que já são bastante suficientes, está bem? O resto vamos focar na nossa essência, conectar-nos muito bem lá para cima, acreditar que estamos bem protegidos e
muito amor, 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 amor incondicional, o amor, a conexão com a terra, o amor com os animais, o amor com as crianças. Assim, vestir esta carapaça que assim os espíritos mais densos nem querem saber, a não ser que queiram subir lá para cima, ok? Então, muito bem, vamos inspirar bem fundo. E expirar. Vamos inspirar novamente bem fundo, para abrir o canal e convidar os espíritos superiores ou os espíritos de luz a nos limparem de toda a vibração que não é nossa. Vamos sentir esta paz, vamos sentir como um pai que vem nos defender e que nos protege. É um pai de luz fantástico. Este pai sabe perfeitamente que nós estamos bem e está lá para garantir que tudo é perfeito, que tudo fica em harmonia, tudo fica em amor. Vamos inspirar e expirar. E de lá de cima, muito de lá de cima, vamos imaginar que uma luz azul potente, um sol de luz azul. Azul porque é a luz da cor divina, da proteção do Arcanjo Miguel. Ou do braço direito de Deus. E este sol vai começar a emanar cá para baixo raios, raios e mais raios. Raios. Destrói tudo. Tudo que é denso, tudo que é energia velha, tudo sai. Se tiver alguma entidade, algum espírito negativo, esse espírito ou é encaminhado ou sai. Fica totalmente bloqueado da vossa energia. E continua a cair mais. E conforme ele vai destruindo o que é negativo, ele vai vos amando e alimentando, dando-vos força, dando vitalidade, dando entusiasmo, dando alegria, dando a vossa essência, a vossa própria proteção. E qualquer energia negativa que esteja de olho em vocês vai desistir. Vai se sentir impotente. Porque onde há luz não há densidade. Onde há luz não há escuridão. A luz é sempre mais forte. Então, vamos sentir este banho maravilhoso, generoso, de proteção. E este sol, estes raios, vão se formar conforme vão descendo numa espécie de grade. É uma grade que vos rodeia e que vos protege. Não há por onde entrar. Ela cobre-vos da cabeça aos pés. Ela é invencível. E tudo que vier em vossa direção vai ser destruído ou encaminhado. Ou seja, a origem de alguma coisa que possa vir em vossa direção vai neste momento ser entregue a esta polícia astral. E o que acontecer com elas nós não queremos saber. Vamos só entregar. Esta polícia de luz vai encarregar-se de tudo. Ela está a agir em vossa proteção. E ela é bem generosa. E tudo o que tenha a vossa energia, os vossos filhos, vossa família, vosso trabalho, os vossos gostos, vai ser referenciado como algo a proteger a partir de agora e deste momento. E vocês confiam que está tudo certo. E se há alguma coisa que neste momento está desarmonizada e que seja por alguma má intenção,
vamos reharmonizar e deixá-la ser o que tem de ser e desenvolver como tem de desenvolver. E vamos continuar a sentir esta energia. E por cima dessa grade vai cair uma substância que tem um reflexo como um espelho. Chama-se Enel. Esta substância branca é uma parede que faz ricochete e tudo o que não tenha a ver com o amor vai imediatamente para a sua origem. E vocês estão mais do que protegidos. E para terminar esta meditação e esta proteção, eu vou encerrar com estas seguintes palavras. Kadosh, 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 Adonai Sebaoth. Assim seja, assim é. Muito bem, malta. Eu espero que tenham gostado desta live. Se acharem que ela é importante, partilhem, está bem. Ela é, mesmo que as pessoas sejam céticas, como eu digo, ela pode fazer alguma diferença para as pessoas perceberem e saírem um bocadinho da sua frustração e da sua desilusão em relação às coisas como acontecem. Tenham atenção, analisem bem se podem estar a ser vítimas de alguma coisa. Ou então não acreditem, mas simplesmente empoderem-se. Passem também a confiar mais na vossa energia, a limpar, ter cuidados, como tomam banho e tudo mais, e passem a entregar-se mais a estes sentimentos positivos. Quando vierem os negativos, obviamente que eles vêm é por alguma razão, mas não ficarmos muito agarrados a eles, está bem? Sempre, sempre, sempre vibrar pelo amor. Melhor armadura de sempre, ok? Pronto, ainda temos aqui um tempinho. Eu acho que podemos ficar por aqui. Eu vou-me preparar então para a live do Instagram. As lives nunca acabam por ser as mesmas, não é? Porque acabo por dizer depois outra informação ou de outra maneira ou outras coisas. Mas se quiserem depois continuar, estarei por lá, tá? Beijo enorme. Até o próximo domingo. A ver se agora se mantemos os próximos horários. Depois digam se querem manter, porque agora como estamos a sair do confinamento, a malta está a querer ir passear, não é? Podem não querer ir para a praia, mas querer apanhar sol, querer ir espairecer, querer voltar à vida. Digam-me então se vale a pena manter este horário, se querem mudar para o final do dia. E pronto, está uma semana magnífica para vocês.